Bora pro episódio 4, pessoal, tudo bem? 5 dicas de redação em podcast, essa é a proposta. São vários áudios falando sobre redação, sempre com dicas de 5 em 5. 5 dicas que deveriam poder ajudar o teu texto a melhorar. Escuta quantas vezes tu quiseres. Vai ouvindo, vai pensando, não dá para melhorar o texto inteiro de uma vez só, então pega cada uma dessas coisinhas, separa um papel, uma caneta, um lápis, um batom, um rímel, spray, não me interessa, dá o teu jeito, toma nota se for o caso, se não conseguir tomar nota, estiver no ônibus, estiver no táxi, estiver no carro, estiver na esteira, caminhando, tanto faz. Faz o seguinte, escuta 1, 2, 3, 10 vezes, ou pelo menos pensa naquelas coisas que nós estamos trazendo para ti. Meu nome é Luiz Fernando Galo, o pessoal me chama de Panda, sou professor de redação, e vim trazer para vocês 5 dicas de redação em podcast. Te gruda aí, vamos lá, dica número 1, alusão histórica. Por que eu estou falando de alusão histórica? Porque no podcast número 3 eu vinha falando das estratégias argumentativas, que são as formas que o INEP sugere. Quem é o INEP? Que troço é esse? Instituto Nacional de Ensino... Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou seja, quem faz a prova do Enem. Existe um manual, um guia de redação que em tese diz ali como é que é para fazer a redação, né? Então assim, não adianta sair fazendo a redação de acordo com mapa astral, de acordo com qualquer loucura, tem um guia te dizendo, faz assim. Então não adianta brigar com isso, ok? Por mais que hajam várias técnicas, vários métodos, vários professores dando várias dicas e várias coisas, eu vou me basear, pelo menos pretendo, o máximo que eu puder, na experiência que eu tenho em sala de aula com os meus alunos e no manual do INEP. O que tem dado bons resultados, as nossas médias estão acima de 900 pontos já há 8 anos. Vamos embora, vamos brincando, vamos para cima deles. Temos 2 notas 1000 no currículo e estamos botando um monte de gente na medicina, tanto do curso pré-vestibular onde eu trabalho, casualmente sou proprietário, quanto de outros cursos que vêm buscar ajuda para poder vencer a barreira da redação. Vamos embora, dica número 1, alusão histórica. Então, como eu estava te dizendo, a alusão histórica é uma das estratégias argumentativas que pode ser utilizada para defender a tua tese, para justificar aquilo que tu está tentando dizer que é verdadeiro sobre uma temática que foi apresentada. A alusão histórica é a que mais, na minha compreensão, dada a minha experiência, é a que mais vale nota, é a mais importante. Te liga nisso, se ela é tão importante, onde eu vou buscar esses conhecimentos? As aulas de história que tu assistes, ou que tu assistiu, ou que tu vieres assistir, elas não são apenas aulas de história, elas são aulas de redação. Porque todas as coisas que estão sendo trabalhadas em história podem ser utilizadas na redação. História imprime, pensar na história, a historiografia, imprime uma ideia de linearidade causal, ou seja, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Facilita as relações de causalidade, isso é causa daquilo. As relações de finalidade, ou seja, isso foi feito para tal coisa. Facilita a relação de condicionalidade, se isso acontecer, teremos tal resultado porque já ocorreu outrora, em outro momento, anteriormente, ok? Então ela ajuda. É preciso que o aluno entenda que conhecer os fatos passados possibilita a compreensão do problema no presente e facilita a proposição de uma ou de algumas ações para modificar o futuro. Entender o passado, conhecer o presente e modificar o futuro. A alusão histórica faz isso com o teu texto, ela ajuda bastante. Tem alguns cuidados para quando eu for utilizar a alusão histórica. Eu devo me preocupar em como ficou expresso isso, como que eu disse. Eu não posso dizer, a história fala. Antigamente na história eu tenho que ter um certo cuidado. Então, se eu vou me referir a um período específico da história, o cuidado que eu tenho que ter, e esse cuidado deve ser treinado antes e submetido à aprovação de um corretor, de um professor, né? Como que tu vais te referir a cada período da história? Então eu quero falar lá, os gregos já faziam tal coisa. Não, então vai lá e diz assim, desde a Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, e que parará. Faz, aponta com qualidade para o período histórico que ao qual tu queres te referir, tá? Treina isso. Já podes preparar, tem coisas, muitos temas de redação podem ser relacionados aos desdobramentos da Revolução Industrial nas suas diversas e diferentes fases, principalmente a última, né, Revolução técnico-científico informacional. Então assim, eu tenho que pensar, já prepara esse parágrafo, como é que eu vou me referir? Então eu vou dizer, desde o século XVIII, com o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, prepara isso, organiza isso, submete isso ao teu professor de história, que é o especialista, mostra para o teu professor de português, vê se está bem escrito, se as vírgulas estão no lugar, se esse troço faz sentido. A alusão histórica, então é importante eu poder mostrar, olha, antes já aconteceu isso aqui, os impactos agora são esses, então no futuro nós vamos fazer tal coisa para modificar a realidade, tranquilo? A alusão histórica, uma beleza, tem que usar. Muitas redações com nota alta, com nota 1000, utilizaram, ao longo desses anos todos de Enem, utilizaram a alusão histórica. É diferente do senso comum e de exemplos, porque na alusão histórica, quem pode fazer citação de alusão histórica é quem estudou.
senso comum e exemplos, basta que o cara seja esperto, que talvez ele consiga estabelecer algum tipo de relação. Alusão histórica, eu estudei, eu vou lá e vou dizer, olha, desde o período colonial brasileiro, eu vou dizer um fato. Tem muita gente falando agora na questão de um possível tema que seria a negação de algumas famílias ou a dificuldade de vacinar as crianças. Tem gente achando que não tem que vacinar as crianças. Meus amores, é preciso vacinar as crianças, primeira coisa, né? Se vocês têm acesso a alguém que pense assim, procura ajuda num posto de saúde, de algum médico, de alguém da área da saúde. É preciso vacinar as crianças. Isso é importante não só para a família, não só para a criança, mas para todos nós, ok? Mas, caso esse seja o tema de redação, né, essa questão de não vacinar as crianças, ou as dificuldades de vacinar a população, ou os impactos da proliferação de um discurso anti-vacina, poderia ser dito dessa forma. Tranquilamente isso pode ser um tema de redação que está pululando, diria um amigo meu, né? Que está efervescente, está aí na boca de Matildes, né? Muita gente falando sobre isso. Bom, eu posso me referir à revolta da vacina, que foi um fato histórico, e aí eu posso precisar onde foi, em que lugar foi no Brasil, como é que aconteceu. O Estado obrigou as pessoas a se vacinarem, né? Contra a sua vontade, a sua revelia, e aí se eu consigo descrever isso, eu relaciono um fato do passado com o presente, e aí eu consigo desenvolver alguma posição. Neste caso, as posições têm que ser favoráveis à vacinação, né? Não dá para falar nada diferente disso, ok? Dica número 1 foi pra baila, vamos para a dica número 2, dados estatísticos. Ainda estamos falando de estratégias argumentativas. Esse podcast, este áudio, ele basicamente vai falar de estratégias argumentativas. Já falei de uma delas, alusão histórica, vamos para outra, dados estatísticos. Entenda-se o seguinte, dados estatísticos são números, dados estatísticos e pesquisas são números. A coisa mais importante a dizer sobre isso é, anota aí, não posso usar dados nem números sem citar a fonte, ponto final. Se eu coloco dados, mesmo que eles estejam certos, isso é irrelevante. Eu coloco dados e não coloco a fonte, quem está lendo entende assim, esse cara inventou isso aqui. Não pode. Ouvi em algum lugar, ouvi dizer, e também cuidado e fujam de expressões vagas, como estudos indicam, pesquisas revelam, mas eu não dou o nome aos bois, eu não digo qual é o santo que fez o milagre. Não adianta nada. É preciso apresentar a fonte, né? E aí há uma série de cuidados, por exemplo, tu vai citar um site, vai citar alguma coisa, né? Tem bastante detalhezinho, toma nota, é importante isso. Tu não pode dizer assim, o site G1 diz tal coisa, o site não diz nada, né? O site G1 afirma que 32%, não. Como é que se apresenta isso? Eu preciso ter um cuidado, né? Ter cuidado mesmo assim, ter um carinho, ter um respeito, né? Com o que você está fazendo, que é um texto que, em última análise, pode decidir tua vaga na universidade. Bom, mas então é uma coisa importante. Então, é preciso que uma sugestão, né? Não é a única. Eu não me coloco aqui como dono da verdade, eu coloco uma coisa que tem funcionado com os meus alunos e eles têm tido nota alta, então eu ofereço para vocês. Então, me parece que faz sentido que seja dito, escrito, né, da seguinte forma: segundo matéria, segundo reportagem, segundo relatório, segundo pesquisa, segundo reportagem publicada no site G1, 62,24% dos, aí tu vai lá e diz, tá? Então é segundo reportagem, matéria, entrevista, relatório, publicação, pesquisa, que está publicada em tal lugar, ok? Toma esse cuidadinho, esse cuidado, né? Essa forma de apresentação pode fazer com que fique mais claro e a tua nota aumente, tá? Mentir ou não mentir? Minha sugestão é não mente, né? Até porque, por exemplo, quando eu vou corrigir uma redação, eu aqui sozinho passo para os meus alunos, 300, 400 alunos que eu tenho aqui que fazem redação comigo todo ano. E quando eu dou um tema de redação, antes de ir para a correção, eu estudo. Então eu vou lá e olho o que diz, se a revista Veja disse alguma coisa, se a Isto É, se é super interessante, se o IBGE, eu estudo. Se eles vierem com os números errados, eu vou dizer, esse troço aqui está errado. Agora tu imagina um corretor do Enem. Obviamente ele se prepara. Ele não precisa se preparar para todos os temas do universo. Ele faz uma pesquisa sobre o que é dito e quais os dados que estão disponíveis sobre aquele tema. Então mentir é muita ingenuidade, é burrice, não faz isso, tá? Se for preciso mentir ou alterar alguma coisa, a sugestão que eu dou é a seguinte: às vezes o aluno sabe o dado, mas ele não tem certeza da fonte. Bom, muda a fonte. Não é a melhor coisa do mundo, mas vai, né? Deu branco, eu não consigo escrever de outra forma, e a única coisa que me ocorre é um número que eu sei que está certo, mas eu não sei de onde eu tirei. Bom, bota ele ali e empurra a fonte para alguém, né? De preferência, atribui a origem desses dados a um veículo que tenha muita publicação, como, por exemplo, o site G1. Por quê? Porque é mais difícil de verificar em qual reportagem, em qual matéria, em que lugar isso foi dito.
Se publica muita coisa, eu não sei exatamente onde foi publicado. Então é mais fácil botar na conta deles. Mas igual, eu não tô te mandando mentir. Tranquilo? Cuidado, se tu fores atribuir, por exemplo, ao IBGE, é preciso. Escrevi ali IBGE, abre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Escrevo desta forma se eu for usar apenas uma vez. Se eu for usar mais de uma vez. Né? Então eu escrevo IBGE, explico a primeira vez, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fecho parênteses, depois eu posso seguir usando IBGE. Se eu for usar uma vez só, faz o contrário. Então coloca, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dá crédito, dá peso, valoriza o nome, entre parênteses, IBGE. Fica interessante. Nenhuma sigla deve ir para a redação sem a explicação qual é o nome daquilo que está botando ali. Ah, Panda, mas ONU, Organização das Nações Unidas, tem que botar? Tem. Mas todo mundo sabe. Não interessa. O texto dissertativo argumentativo não está preocupado, né? Ele não está ali para medir o que todo mundo sabe, ele está ali para medir a tua capacidade de dizer todas as coisas dentro da norma padrão da forma mais precisa possível. E é isso que tem que ser feito, ok? Beleza. Próxima, mentir ou não mentir, já falei. Essa questão do pensar, tu não vai caminhando e escolhendo o caminho, né? Imagina um cara que vai viajar e ele diz assim, vamos viajar. O cara entra no carro, chega na estrada, ele, direita ou esquerda? Não sei, acho que eu vou por aqui. Onde é que eu vou parar? Não sei. Isso não funciona. Até pode funcionar como uma aventura, mas a aventura... O texto do Enem não é exatamente uma aventura, não é para ser, ok? Então, assim, é preciso saber onde eu quero chegar. Por que eu estou dizendo isso? É importante eu pensar, antes de escrever, quais são as estratégias que eu conheço, quais que eu quero usar, quais que vão funcionar bem para defender a minha tese, e aí depois eu começo a escrever. Por favor, isso é importante. Dica número 3, então, era essa mentira ou não mentira. Acabei juntando ela na 2, mas vamos lá. Dica número 1, alusão histórica. Número 2, dados estatísticos. Cuidado, teu corretor vai procurar padrões, ele está acostumado com isso, não esquece disso. Dica número 3, essa relação de mentir ou não mentir. Sugiro nunca mentir, né? Mentira não é uma coisa boa, tá bom? Mas se for mentir, que seja uma meia verdade, né? Bom, no desespero os alunos fazem qualquer coisa. A mentira tem que ser crível, né? Ela tem que parecer verdade ou ser verdade. Dica número 4, fatos comprováveis. Fatos comprováveis é uma estratégia argumentativa que fatos comprováveis refere ciência. Por que comprováveis? Comprováveis tem a ver com o próprio método científico, né? Então, se quiser, toma nota aí, procura no Google, procura em algum lugar, tem vários lugares falando sobre o que é o método científico. O método científico surgiu no século XVII, com a chamada Revolução Galileana, a qual comprovou matematicamente a teoria de Copérnico, que propunha a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Tá bom? O método científico possui 4 etapas: observação, hipótese, experiência e leis. Tá? Então, assim, observação, hipótese, experiência. As teorias da ciência são verificadas na experiência. Tá? Se não é verificado na experiência, não é ciência. Exemplo, filosofia. Filosofia não é ciência porque não verifica suas teorias na experiência. Não existe o laboratório do filósofo. Não existe. Ele pensa, ele defende uma tese, um argumento, ele fala, vem outro cara e fala tudo ao contrário, e a ideia que estiver melhor construída vai ser aceita por um grupo ou outro. E as ideias se confrontam sem que alguém vá contar quantas vezes aquilo aconteceu de um jeito ou de outro. Bom, fatos comprováveis. Eu vou usar ciência para apoiar a minha tese, para dizer, olha, minha tese é importante, o que eu falei é relevante, vale para alguma coisa, presta para alguma coisa. Vou te dar um exemplo, talvez facilite a tua vida. Se em um tema de natureza que tem a ver com o que eu chamo, depois vocês vão ver mais adiante, de eixo 3, que tem a ver com ecologia, com biologia, com meio ambiente, com sustentabilidade, com degradação ambiental, qualquer coisa desse tipo, vamos supor que eu queira dizer o que eu acho que é sustentabilidade. Então eu vou lá e escrevo assim, sustentabilidade é a preocupação com as gerações futuras quando da extração de recursos naturais e da produção de energia necessária para fazê-lo. Ponto. É um bom conceitinho que eu uso, tá? Se eu escrevo isso, quem disse o que é sustentabilidade? Eu. E aí não vale nada, mas tá certo. Não interessa. Eu não posso dizer o que é sustentabilidade porque eu não tenho know-how, não é legítimo que eu diga isso. Ah, mas eu aprendi na aula de biologia. Viu que legal? Aí vale alguma coisa. Então diz assim, segundo a biologia, vírgula, sustentabilidade diz a mesma coisa que tu ia dizer antes. Porque aí não é mais tu que está dizendo, é biologia. Bom, se o cara não gostar do que está escrito ali, ele que vai brigar com a biologia. Ok? Preciso falar qualquer coisa que seja de alguma área do conhecimento. Ah, então eu preciso dizer que é importante para a criança na formação da sua personalidade até os 7 anos de idade, a presença da família e de afeto, carinho, orientação, parará. Aí eu digo isso. Isso vale o quê? Nada, isso é uma opinião minha. Quem é tu para dizer isso? O que tu sabe? Agora, se eu digo, segundo a psicologia, é importante para a formação da criança até os 7 anos, aí tem peso, aí vale alguma coisa. Então, quando eu falo aqui de fatos comprováveis, significa não apenas que eu vou atribuir
botar a culpa em alguma ciência, mas também se não tiver outro jeito. Mas principalmente assim que eu vou começar a prestar atenção. Quando meu professor de biologia estiver dando aula, estiver falando sobre os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, eu estou ali prestando atenção. Por quê? Porque eu posso precisar usar isso em redação. Inclusive, quando ele me disser que o reduzir é mais importante, que ele vem primeiro, por isso ele vem primeiro, que reciclar é a última alternativa, eu estou ali grudado prestando atenção. Por quê? Porque esse conhecimento de biologia eu posso usar na redação, desde que eu aponte, olha, isso aqui que eu estou falando não sou eu, é a biologia falando. Então eu vou usar a autoridade da biologia ou de qualquer área do conhecimento para poder legitimar aquilo que eu quero dizer também, ok? Fatos comprováveis. Todas as disciplinas que vocês estudam na educação básica, ensino fundamental e médio, elas podem ser utilizadas para a redação desde a coisa mais básica, o A da abelhinha, o que é uma sílaba, não interessa, em algum momento isso poderá ser utilizado. Qualquer coisa de fonética, a geografia tem muita contribuição, filosofia, sociologia, história, mas não apenas as humanas. Também as exatas, também a biologia, também a química. Preciso falar sobre aquecimento global, sobre a vinculação do aquecimento global com a ação antrópica, ou seja, o homem está produzindo efeitos na atmosfera e no planeta que estão fazendo com que ocorra o aquecimento global. Preciso dizer isso? Quero dizer isso? Ótimo, eu não posso dizer. Então eu vou dizer segundo a biologia, segundo a química, segundo a ecologia, segundo alguma área do conhecimento. Tranquilo? Dica número 4 foi babaila, vamos para a dica número 5. Ciência e senso comum, oralidade e norma padrão. Por que eu estou falando isso? Porque eu escrevi aqui. Não achem vocês também que eu acordei, peguei, botei o fone e saí falando um monte de bobagem. Eu também organizei meus pensamentos para que as dicas primeiro não se repitam e para que haja um encadeamento lógico que faça sentido. Uma das coisas mais importantes que é preciso aprender a distinguir para a redação é entender a diferença entre ciência e senso comum e entre oralidade e norma padrão. São 2 pares, assim, ciência e senso comum. Ciência, como eu já disse, tem 4 etapas, verifica na experiência e está relacionada com todas as experiências que outras pessoas que pesquisam a mesma coisa estão fazendo. Então, assim, a ciência ela tem uma ideia de corpo, de todo, ok? Quem domina, quem se aproxima, quem se apropria de um conhecimento científico está, na verdade, buscando aquilo que todo mundo que estuda essa área tem a dizer sobre isso, mesmo que às vezes haja discordância entre as partes. Ok? Já o senso comum, eu não preciso estar conectado com ninguém. Eu sentei a bunda numa cadeira, pensei, eu acho isso, pronto, senso comum. Inclusive, se tu pegar um tema que é muito complicado, que tu não sabe nada, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Qual é o senso comum? Isso. É possível afirmar que a maioria das pessoas não sabe nada sobre isso, não faz a menor ideia do que raio seja isso. Entendeu? Então existe uma diferença entre ciência e senso comum, existe também uma diferença de status. Ciência caminha de um jeito, senso comum caminha de outro. A gente estuda a educação básica, basicamente, olha que legal, a educação básica, a grande função dela é nos permitir ir além do senso comum. O senso comum não precisa estudar nada. Se tu andar na rua, se tu conviver com as pessoas, se tu conversar com uma ou outra pessoa, tu assiste uma televisão, tu olha pra cá, tu pensa, tu ouviu alguém falar uma parte de uma informação, tu forma alguma ideia de senso comum. É uma colcha de retalhos mal costurada. Se tu precisar sustentar algum argumento com senso comum é mais difícil. Já a ciência não. Na ciência são coisas organizadas que um monte de gente olhou, testou, pensou e publicou e se comunicou. Então é diferente, senso comum e ciência. É preciso entender essa diferença entre senso comum e ciência. Bom, assim como existe diferença entre senso comum e ciência, existe diferença entre oralidade e norma padrão. Oralidade, não há nenhuma preocupação quanto à forma, quanto ao como eu vou dizer tal coisa. Basta que eu consiga me comunicar, a oralidade resolveu. Até porque na oralidade, além do que está sendo dito, vai junto uma caretinha, uma mãozinha, uma mudança de entonação, qualquer coisa. Exemplo de oralidade, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, né? Tu vê que eu digo eu tô, eu fui, eu vim, eu voltei, e eu não estou preocupado com todos os S's e todos os R's, todas as coisas que são importantes. Se eu tivesse que escrever tudo isso que eu estou falando, ia ser uma chatice. Por quê? Porque além de demorar muito, eu ia ter que revisar 1 milhão de vezes e mudar um monte de coisa para que fizesse sentido. Então, se mudar mesmo ia ser mudar, né? Porque eu não posso deixar o R lá, senão não faz sentido. Ok? Também, para facilitar a minha comunicação com vocês, eu estou usando podcast, porque eu consigo usar a oralidade, né? E em termos de oralidade de norma padrão, tem um detalhe importante que eu preciso que vocês prestem atenção. Bom, primeira coisa, marcas de oralidade, gírias
ou aquilo que se chama de plebeísmo ou idiotismo, né? São termos mais técnicos para referir isso aí, tá? Marcas de oralidade te tiram nota sistematicamente. Apareceu alguma coisa que é marca de oralidade, na tua redação, 80 pontos a menos. Quem diz isso? Vai procurar o manual do INEP, tá lá. Na versão de 2012 está muito clara, tá? Tu vai lá na versão de 2012, procura ali 120 pontos, né? Que na hora está escrito ali 120 pontos. O texto tem marca de oralidade, por isso tu não vai tirar nem 200 nem 160, tá bom? Marcas de oralidade te tiram 80 pontos. Se tiver gíria, se rolar um mano, e aí mano, na tua redação, tu vai perder muito mais, tu vai perder 120 pontos, vai ficar com 80 neste critério. Tranquilo? Então assim, não pode rolar isso aí, tá? Marca de oralidade. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu realmente me esqueci. Oralidade, norma padrão, oralidade, norma padrão, oralidade, norma padrão. Bom, já que eu me esqueci, não deveria ser importante, tá? Vai chegando ao fim a nosso episódio 4 das nossas 5 dicas de redação em podcast sobre redação. Ok, episódio 4 foi pra baila. Não te esquece de curtir, compartilhar, marca um amigo. Tem um amigo, tem um conhecido que vai fazer o Enem, que vai fazer algum vestibular, que precisa melhorar na redação, que está muito mal de nota em redação no colégio, qualquer coisa parecida, ou alguém que simplesmente gosta de ficar ouvindo alguém falar e fica ouvindo um monte de bobagem. Indica para ele pelo menos isso, porque são bobagens que podem facilitar a vida dele quando ele precisar diferenciar, distinguir, fazer alguma coisa num registro diferente, que não apenas o da oralidade, mas que ele precise da norma padrão, que ele precise se expressar, se comunicar por escrito, ok? Um forte abraço para vocês, obrigado pela paciência, continuem escutando. Quem caiu direto aqui no episódio 4, dá uma olhadinha lá no episódio 1, 2, 3, eu vou todos os dias, diariamente, sim, todos os dias, diariamente, isso se chama pleonasmo, né? Diariamente eu vou postar um podcast com dicas de redação e depois devo colocar alguma coisa sobre português também, eventualmente até de literatura. Estou combinando com os meus colegas para que eles me auxiliem nisso. Chama atenção para o seguinte, não se esqueçam, lá no Catarse vocês podem colaborar e contribuir com o nosso livro, né, Quer Que Eu Desenhe, que é um livro que ensina a resolver e acertar principalmente questões que tragam charges, tiras e cartoons na prova do Enem. Uma coisa é certa, quando tu fores fazer o Enem, estamos agora em 2019, então no dia 3 de novembro de 2019, o Enem está marcado para o dia 3 de novembro, se nada acontecer vai ser nessa data. No dia 3 de novembro, quando o sujeito abrir a prova, o que ele vai encontrar? Uma proposta de redação e charges. Estamos aqui tentando resolver uma parte da dificuldade. Charges, dá uma olhadinha no livro, Quer Que Eu Desenhe, o livro está lindo, tem vários artistas que nos ajudaram, que estão contribuindo com o seu trabalho, com sua genialidade, tá bom? E vai escutando os nossos podcasts, um abraço para vocês, amanhã sai outro vídeo, episódio 5, beijo para todo mundo, tchau, tchau!